Fala, meus chegados, Vini Foods aqui para mais um vídeo do canal, falando sobre a final entre Flamengo e Corinthians. E é claro, eu tô de vermelho e preto, eu estava torcendo pro Flamengo, até porque o pai do Corinthians é o Palmeiras. Vou começar por mais um vídeo no canal. Já começa a partida com o Flamengo crescendo no jogo. O Flamengo ficou o primeiro tempo todo tendo a posse de bola para si, assim que o Flamengo também teve mais chutes ao gol. Só que ele não teve muito aquela qualidade, aquela refinada na bola, entende? O que aconteceu? Primeiro chute não deu nada, segundo chute nada. Aí se eu não me engano, no segundo chute do Corinthians, vai lá e faz o jogador. Ele que tinha acabado de chegar no Corinthians e já chegou marcando um gol, diferente do Paquetá, né? Mas enfim, ignorando esse lance horrível, praticamente o Corinthians não estava mandando no jogo. Quem estava mandando no jogo era de fato o Flamengo. Estava levando mais perigo em si. Até porque depois do gol do Gabriel Paulista, o Breno Bidon, ele comete uma falta tendo cartão amarelo. O Breno Bidon, que é um ótimo jogador até então, fez um baita chapéu. Vai mostrar aqui. Ele toma um cartão amarelo nos 43 minutos do primeiro tempo. Ali até então. E entre o primeiro tempo e o segundo tempo da partida em si, Carrascal dá uma mãozada, fica irritado com o jogador e ele leva cartão vermelho. O que eu vejo sobre esse comportamento do Carrascal e da decisão do juiz? Então, Carrascal até então, pelo que aparece aqui, pelo que aparece nas estatísticas, ele não tinha amarelo, o Carrascal. Ele simplesmente tomou o vermelho direto. E se a gente for ver aqui, não faz muito sentido ele tomar vermelho direto. Tipo, ele dá ali aquela mãozada assim, mas não foi aquela intenção. Dá um zoom na cara do Carrascal em si. Mas enfim, não justifica o vermelho. Ele poderia ter ficado com o amarelo. Mas enfim, primeiro tempo 1 Corinthians 0 Flamengo. Fica assim com uma impressão de que o Corinthians estava crescendo, mas ele não estava dando medo assim. O que aconteceu de fato é que a torcida do Corinthians estava pondo uma pressão gigante. Tava transformando aquela arena de Brasília na Neoquímica Arena. Tipo, tinha muitos gritos de torcedores que eu assisti o jogo em si e que parecia que ele estava dentro do estúdio do narrador. Isso é muito louco, qual é o poder da Gávea. Antes de falar o segundo tempo, se inscreva no canal, dá uma ajuda ali, dá um like, comenta, compartilha e inscreva, toque o sininho para que chegue as notificações do canal para você ficar sabendo de tudo, né? Então falou e vamos seguir com o vídeo. Mas enfim, indo para a partida, Memphis Depay, ele tenta fazer uma jogada ali, perde uma jogada, tipo, realmente, o Memphis ele tenta fazer muita mídia. Ele é um jogador muito bom, só que isso aqui não dá, né? Tipo, essa forma de querer se achar, de querer, tipo, olha onde eu tô. Enfim, ele tenta fazer uma graça, ele perde a bola e ele leva um amarelo. Cara, o Jorginho tava na bola e o Memphis Depay ele quebra o contra-ataque. Não faz sentido isso. Eu acho que o Memphis Depay ele poderia ter levado um cartão vermelho, mano. Ele poderia ter levado o cartão vermelho fácil ali. Tipo, o que o Carrascal levou de cartão amarelo, eu trocaria, colocava o cartão vermelho pro Memphis, porque cortou realmente. O Memphis ele deu o carrinho e a intenção dele não era acertar a bola, a intenção dele era acertar a perna, diferente do Carrascal que não viu. Eles, tipo, se fosse eu mesmo, eu não querendo saber, eu ia tirar minha mão. Eu ia fazer assim, sabe? A minha intenção era tirar minha mão dali, sabe? Tipo, sai daqui. Mas já o Memphis é diferente. O Memphis, ele deu um carrinho intencionalmente para derrubar o jogador que tava na dominância. Mas enfim, entra Lucas Paquetá
E interessante, pausa pro Ancelotti. Interessante que o Lucas Paquetá é um baita jogador, só que ele não é perfeito. Todo mundo fala, nossa, chegou um jogador de elite. Só que ele precisa se estruturar, ele precisa saber o que é uma pegada assim de jogo. E esse jogo é grande ainda, sabe? Tipo, Lucas Paquetá na seleção brasileira, ele jogou muito bem lá no West Ham. Só que, pelo histórico, o Lucas Paquetá ele acabou perdendo muitos minutos lá no time do West Ham. E depois dessa transferência milagrosa do Flamengo, só o Flamengo consegue fazer isso, trazer um cara jovem da Europa para jogar no Brasil de volta, sendo uma das transferências mais caras assim. O Paquetá, ele é um baita jogador, só que ele precisa acostumar com o time. Aí o que acontece? Lucas Paquetá entrou a 68 e o Felipe Luiz começou a perceber que o Flamengo daquele jeito não estava dando conta. Então ele colocou Bruno Henrique, logo depois De La Cruz, logo depois Everton Cebolinha e Ayrton Lucas. E não adiantou. Realmente é complicado, porque a decisão, não é o jogador em si que vai mudar a partida. Tem os seus méritos, que é o da torcida em si. A torcida do Corinthians tava pondo o jogo pro Corinthians. Os jogadores do Flamengo não estavam se sentindo muito confortáveis. Realmente, isso ajudou muito a Gávea, ajudou muito o Corinthians. Vinícius, o Corinthians, ele é ruim? Não, o Corinthians não é ruim. Até porque vai aparecer um lance que o Memphis ele dá uma jogada de corpo, derruba o Léo Pereira. Dentro da jogada mesmo, ali eu confirmo, o Memphis foi esperto. É um excelente jogador, você tem que ser muito esperto com ele. E também tem um Breno Bidon, que se você piscar 2 vezes, ele tá fazendo algo diferente. Também tem um André Ramalho, e tem uns jogadores ali que são muito fora da curva e que deixam o Corinthians diferente. Pra você ver como que o Corinthians ele flui mais já no segundo tempo. Indo na reta final nos 81 minutos, indo para a reta final dos 81 minutos até os 90 mais 3 do segundo tempo, o Flamengo estava praticamente desesperado. E antes de mostrar esse lance do Paquetá, imagem do Felipe Luiz, para ver como que ele tá muito feliz com essa jogadinha do Paquetá. Mas enfim, Paquetá ele perde uma chance, sem dúvidas, é por causa de um erro técnico. É por causa que ele tá meio nervoso, entendeu? Tem uns fatos aí. Não é porque o Lucas Paquetá é ruim, é porque ele também nem é centroavante. Então tem vários fatores. Mas eu quero pôr aqui em cima da mesa que o Lucas Paquetá ele perdeu a melhor oportunidade do Flamengo nesse jogo. O Flamengo ele tinha tudo para empatar, ele tinha tudo para ganhar, e o Corinthians também. O Corinthians tinha tudo para ganhar, porque se fosse para os pênaltis estaria muito acirrado. Eu confesso que eu não saberia quem ganharia o final dos pênaltis se tivesse pênaltis. Mas como não teve esse gol do Paquetá, teve o gol do Yuri Alberto no lance 90 mais 7 do segundo tempo. Praticamente já terminou a partida. O Flamengo, ele puxa, ele joga pro abafa e perde a bola. Eu vou falar bem lento aqui para ver com apreciação essa jogada do Yuri Alberto. Primeiro, essa jogada horrível de cabeça entre os jogadores do Flamengo e do Corinthians. Mas depois sobra pro Yuri Alberto. E o Yuri Alberto dá uma chapelada, dá uma mijada em cima do Rossi. Lamentável. E fica o jogo em 2-0 Corinthians. Já não estava ruim 1-0, ficou ainda melhor com 2-0 pro Corinthians. Parabéns pro Corinthians que ganhou a sua Copa do Rei, estando com 2 e o Flamengo com 3. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Falou e fui!